Bom dia, irmãos. Mais uma parte do nosso estudo da escatologia. Nós hoje falaremos a respeito do princípio das dores, porque quando você fala de escatologia, são aspectos que envolvem um assunto, mas que na verdade são divididos, fatiados. Tem que ser estudado separadamente. No caso aqui, Mateus 24, que é o nosso texto-chave, os discípulos interrogaram Jesus a respeito da estrutura do templo. Jesus falou: não ficará pedra sobre pedra sem que tudo seja derribado. Ele estava se referindo à invasão do Império Romano no ano 70 depois de Cristo. Aí ele diz, sentado no Monte das Oliveiras, e depois de todas essas coisas haverá um sinal da vinda do fim do mundo, né? Que foi a pergunta. E Jesus respondeu e disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Então veja bem, quando você fala de fim, tem que saber dividir. Uma coisa é fim do mundo é século dos séculos. Outra coisa é fim de um período ou de uma dispensação. A dispensação é um período de manifestação de Deus à Terra, onde eventos acontecem. Então nós estamos na dispensação da graça. Quando acabar a dispensação da graça, automaticamente a Igreja de Cristo ela não estará mais aqui, mas a história do mundo continua. Que depois a igreja vai voltar com Cristo, vai reinar 1000 anos, e na verdade os fatos acontecerão na terra, virá tribulação, grande tribulação, etc., que nós vamos falar ainda. Então a pergunta é, eles falaram assim: Jesus, qual será o sinal da tua vinda do fim do mundo? Ele falou: não será assim, sem que antes tudo aconteça. Aí ele vai citar uma série de fatores, acautelai-vos, muitos virão no meu nome dizendo eu sou o Cristo, eis aqui, eis ali. Aí ele fala mais: ouvireis de guerra, rumores de guerras, olhai, não os assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, ou seja, é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então volta a parte do fim. Fim aqui não é fim da dispensação da graça, que é arrebatamento da igreja, não. Fim aqui, o fim do mundo, o fim de todas as coisas, século dos séculos. Isto tem que ser separado e dividido e compreendido perfeitamente, senão cria a confusão, a celeuma nas mentes, né? Aí ele fala de guerra, rumores de guerra, haverá nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Isso já acontece em grande escala. Aí ele diz: mas todas essas coisas são princípio das dores. Princípio das dores. Então, é aquela questão. O princípio das dores é a comparação à mulher grávida que está prestes a dar à luz, correto? Então, todas essas coisas vão acontecendo em escalas cada vez mais avultadas, até que chegar uma hora que o mundo vai ficar como uma panela fervente, sem condições praticamente de mudança, e aí virá a manifestação de Deus em favor dos seus, né? Em favor do povo dele. E aí nós teremos aqui o que ele diz: então vos entregarão para seres atormentados e matar-vos-ão, seres odiados, que eu não quero passar disso aqui não, que já entra em outro assunto, porque aqui tem que ser feito o assunto, cada bloco bem detalhado para não confundir. Então vamos lá. Escatologia é o estudo das coisas do fim, correto? Existe uma sequência escatológica, alguns dizem de um jeito, outros de outro. Nós estamos seguindo uma linha bíblica que não é muito obscura, pelo menos para mim. Procuro passar para vocês. Se você aceitar, amém. Se você não concorda, não vê mais os vídeos, muda e etc. Mas eu não estou aqui para polemizar, né, ficar batendo boca com ninguém, não. Estou passando uma instrução. Quem achar que essa instrução é válida, segue. Se não achar que não é, para de acompanhar e bola para frente, que atrás vem gente. Tem um monte de gente falando de várias coisas por aí. Então vamos lá. Aí você tem esse princípio das dores, que são essas coisas que já acontecem há séculos, né? Você fala: mas há quantos séculos tem guerra, rumores de guerra e etc. Por quê? Porque isso aqui, gente, não está centralizado só em um único momento. Você tem o decorrer da história, você tem o momento da história e você tem o porvir da história. Então sempre está acontecendo, já aconteceu e vai acontecer. Isso em qualquer escala, qualquer assunto. Mas ele está falando a respeito do princípio das dores. Então, essas coisas acontecendo são os principais sinais
de que a vinda de Cristo está próxima, está próxima. E aí você fica naquela assim, poxa, então quer dizer que Jesus vai voltar no ano X, eu não tenho que olhar para o ano que ele vai voltar, nem ficar fazendo conta, nem matemática, como alguns falam, que o próprio Deus proibiu isso, né? Isso aí é aflição de espírito, você tem que viver dentro daquilo que Deus vai se revelando a ti. E na verdade já está tudo na Escritura, só fica nervoso quem quer. Você não vai mudar a história, você não vai impedir uma guerra, você não vai impedir uma doença, uma enfermidade. Você pode ter livramento de tais, mas não impedir, porque já está escrito. E vale o que está escrito, que é automaticamente o conselho deixado por Jesus. Então, Jesus voltará e até a volta de Jesus nós estaremos vivendo o princípio de dores. Princípio de dores. Então é a preparação. Dentro desse princípio de dores, aí nós teremos apostasia, perseguição, traição, que a gente vai falar nós vamos falar nos próximos blocos. Mas é isso aí que nós temos em pauta agora. Parte inicial da escatologia, princípio de dores, comparadas à dor do parto de uma mulher. E Jesus se referia a todos os fatos. E detalhe, Jesus falava para os seus discípulos, que nós devemos também dividir, embora vamos falar isso mais à frente. Você tem igreja, você tem Israel e você tem as nações. Para esses três grupos, Jesus estava falando, como até hoje ele também fala, para quem é da igreja, para quem é de fora, para quem é judeu, independente de toda e qualquer religião. Na próxima aulinha, no próximo assunto, nós vamos adentrar mais ainda, prosseguir, avançar nesse terreno farto, que é a escatologia e a preparação para a volta de Cristo. Amém?